Olá, começando mais um Futebol de Mesa aqui pela Rede Connect TV, canal 10 da Megabit, ou pelo www.redeconnecttv.com.br, ou para aqueles que nos assistem ao vivo pela nossa página do Face. O programa hoje tá fantástico, tudo sobre a rodada, né? Esse começo de Campeonato Brasileiro, algumas surpresas, os times Corinthians e Santos já iniciaram, hoje tem São Paulo e Palmeiras, e a gente vai destrinchar essa primeira rodada com os jogos que já teve e os que acontecerão com aquele nosso grande time, né? O nosso grande time de comentaristas aqui do Futebol de Mesa. E a gente vai começar por ele, que é um novato. Então hoje é a primeira vez aqui fazendo sua estreia no Futebol de Mesa. Ele que é um apaixonado por botões. Renato Rodrigues, muito bem-vindo. Obrigado, Mauri. Agradeço o convite. Estamos aqui estreando, né, no Futebol de Mesa, conhecendo a galera aí e tomara que tudo corra bem aí pra gente aparecer mais vezes aqui no programa, né? Que a gente já vem acompanhando de casa e tá cada dia melhor, tá cada dia mais legal, né? Estamos aí para falar os nossos destaques, falar bastante do Campeonato Brasileiro, Libertadores e aprender bastante com o pessoal aqui. Já dá um destaque, já fala um pouco do futebol de botão, como é que tá? Vocês têm uma turma, né? A gente tem uma turma. Na verdade, o que acontece, Amaury, o futebol de botão ele tem várias turmas, né? Ele tem uma panelona aí de umas 100 pessoas que a gente faz várias ligas por São Paulo para brincar bastante de futebol de botão, né? E o nome do programa aqui é muito sugestivo, aliás, né? Muitos dos meus amigos que eu chamei para assistir hoje, eles falaram, pô, futebol de mesa? E tem, né? Os caras estão usando um termo nosso. Eu falei, não, é também um trocadilho pra gente brincar em cima disso daí, né? Mas, para quem gosta de futebol, é quase que inato a criança brasileira da nossa geração, né? Gosta do futebol de botão. Mesmo que não jogue hoje, mas já jogou bastante, né? Já jogou Estrelão, eu adoro, né? Tinha meu time do Santos, o artilheiro é o Guga Gol, né? Sempre foi o cara que... Você usa o time do Santos? Usa o time do Santos. Por quê? Por questões de... normalmente tem mais torcedores das outras equipes, então o cara já pega o Palmeiras. É o que sobra. É o que sobra, lógico. Tá bom. Eu não tenho nenhum vínculo emocional com nenhum time, eu sou apenas aqui jornalismo futebol clube. E já que ele não gosta de esperar ser chamado, já gosta de meter a colher onde não é chamado, diga-se passagem, eu nem sei o que ele está fazendo aqui hoje, mas eu chego aqui... De novo! O Paulo tá dormindo na TV ultimamente, né? Eu chego aqui, já tem um cara... Eu chego no... A hora que eu ligo a luz do estúdio, o Paulo tá... Oi! Então, se apresente e dá o seu destaque, Paulo. Boa tarde, meus amigos. Estou aqui de novo. Cheguei aqui hoje depois do Amaury, então esse negócio que eu dormi aqui é mentira. Acabei de chegar aqui. Realmente, eu não ia participar do programa hoje, mas o Amaury falou, Paulo, vai lá. Vai participar, senão o pessoal reclama, porque o pessoal reclama. Eu participando ou não, a galera reclama, né? Então... Chico Lang de Osasco. Não. E, bom, meu destaque inicial vai pro Timão, né? Ganhamos mais uma, começamos bem aí, demos a largada. Quantos gols ontem, Paulo? Eu? Eu fiz 2. Né? Ganhamos. Eu fiz 2. Se o Corinthians faz 2, eu faço 2. Nossa, se o Corinthians faz 4... Eu faço 4. Entendi. Então tá bom. E o nosso grande jogador hoje, o Rodriguinho, né? Mais uma vez foi decisivo. Foi um jogo, como a gente vai comentar mais aqui durante o programa, foi um jogo bem difícil, mas a gente tinha o Rodriguinho aí para decidir. É isso aí, foi um jogo complicado, mas o Corinthians começa muito bem a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. E ele, que era para estar com a gente na sexta-feira, acabou não tendo outros compromissos, mas hoje está aqui, né? Porque falaram que depois dos últimos resultados do Palmeiras, os palmeirenses estavam fugindo do programa, mas não, o Alexandre Volpeno está aqui. Seja bem-vindo, Ale, já dá o seu destaque. Eu tive vários compromissos no último programa, né? Um deles era não encarar o Paulo Bogazian. Não era prudente, né? Não era prudente, então... Já que você não vem em outros programas, não deu, chupa porco. Foi compromisso profissional mesmo, não teve jeito. Eu sei. Não queria te ver, mas né? teve mesmo. Não, pior é que você teve compromissos, eu vi realmente. nas redes sociais, aí eu vi, tinha, mas aí juntou o útil ao agradável, complicado. Né? E o destaque hoje é o meu Palmeiras, né?
que eu tenho a camisa do Boca, adquirida lá em La Bombonera, pessoalmente. Sim. Sou um fã do futebol do Boca. Quem gosta de futebol gosta daqueles caras, Do mas... Tevez também? Do Tevez não, deixa o Tevez de fora, eu prefiro, né? E hoje nós vamos ganhar de 1-0, sossegado, né? Mãozinha nas costas, Jogo creio difícil. eu. São Paulo Jogo também difícil. vai ganhar. E vim aqui para ser massacrado hoje, porque Santista é neutro, o resto é tudo corintiano, só de palmeirense. Eu acho que tinha armação nessa chamada aqui, viu? Mas tá certo, prazer estar aqui com vocês, um abraço para todos os telespectadores e meu pessoalzinho lá da Ordem dos Direitos Humanos, das Prerrogativas. Tamo junto. É isso aí. E tamo junto, pessoal da Ordem aí. Muito obrigado pelo carinho, sempre assistindo a gente. E também ele que não pode faltar, né? Que é o nosso Cadeira Cativa, uma das lendas aqui de Osasco. Chaleira, muito bem-vindo e já dá o seu destaque, Chá. Boa tarde a todos. Prazer. Muita sorte no programa aí. Desculpa. Queria aproveitar, mandar um abraço para uma grande amiga minha, presidente Altina Regina. Enfim, e comunicar, já pegando a deixa, comunicar o falecimento de um grande amigo meu, cara que eu tenho muito respeito, né? Continuo tendo, ele faleceu, mas é um cara que merece respeito eterno. Bruno Capuano, um cara que fazia uma coluna em uns jornais que tinha de Osasco, ele fazia escarafunchando a várzea. Escarafunchando Osasco. Não, era escarafunchando a várzea. E ele tinha um cara muito capacitado, um cara muito humano. E por uma coincidência, sábado, eu vi dos fatos do que ocorreu comigo. E eu estava fazendo os comentários com ele e dizia para ele, a vida está muito sem graça, né? O mundo está sem graça, né? Porque a gente assiste essas guerras, assiste nego matando crianças de inocente pra caramba. Você vê nego com Alzheimer, com mal de Parkinson. Os caras tinham que estar preocupados em fazer uns remédios para curar isso, mas a preocupação deles é bomba, bomba de não sei o que, nem sei esses trem todos aí. E o Bruno foi embora. E eu fazia comentários com ele sobre o meu caso em particular. E ele dizia, não, Chaleira, a vida é assim, quando Deus quer, a natureza, a gente não tem que querer viver até permitir, enfim. Uma infinidade de coisas, nós conversava muito com ele. E, aliás, o Amaury, eu tinha convidado ele para vir fazer, porque ele tinha muito conhecimento, além do futebol profissional, ele tinha conhecimento também do futebol amador, da várzea antiga. Eu tenho, inclusive, recortes de jornal que ele fazia muitas matérias. E ele era, parece que, diretor desse colégio em Quitaúna e tal. E o Bruno nos deixou, eu não sei exatamente o horário do velório, que isso acabou de ocorrer, a notícia que eu tive lá em Altina. Então, esses comentários que eu fiz com ele, ele falava pra caramba sobre isso aí da vida, que a vida era dessa forma, existia outros planos e tal, então talvez ele foi para outro plano e a vida é assim, que Deus o coloque em bom lugar. E vamos falar sobre futebol também, né? Sobre todos os times, inclusive um dos garotos de Altina que aí continua sendo o destaque do time do Santos. Isso aí, Chá. E até você falou realmente o Bruno Capuano, um grande amigo nosso, um grande amigo do meu pai, uma das pessoas que sempre prestou grandes homenagens, tem várias colunas lá com meu pai, ele até falava que meu pai tinha um sorriso zombeteiro, até ia deixar mais para o final do programa para a gente dar a informação. Eu conversei com alguns vizinhos lá, a gente não tem informação do velório, assim que tiver a gente vai colocar aqui, mas a página do Bruno era o escarafunchando.com. Como eu falei, ele tinha uma das colunas era Escarafunchando Osasco, e ele se apresenta assim como, vou até ler aqui, me permitir, em homenagem ao Bruno Capuano. Eu sou o que sou, Bruno Emi Capuano. Bruno Capuano, Bruno Capuano, como queiram. Uma rosa é uma rosa e é uma rosa. 64, chegava a Osasco inocente, puro e besta, como diria o Milor ou o Ziraldo, sei lá.
com um diploma de professor e uma carteira profissional com registro de radialista. De lá para cá, vivi na cidade e absorvi a sua cultura. E agora eu a compartilho com vocês. Então, Bruno, as nossas sinceras homenagens aqui do futebol de mesa. Você está num lugar melhor que a gente e você foi uma pessoa que passou meus sentimentos à família aqui, que Deus ampare, que perdemos a imprensa, perde um grande amigo, mas a gente vai seguir do jeito que ele sempre fez, com alegre, brincalhão e uma pessoa de uma bondade fantástica. A gente vai fazer o programa hoje em homenagem ao Bruno e vamos tocar da forma como ele gostaria que a gente o fizesse. E vamos seguir, o Campos está no ponto já, o São Paulo e Paraná? São Paulo e Paraná, não, perdão. São Paulo e Paraná é o jogo de hoje, né? Vamos voltar aqui. Bom, hoje a gente vai falar agora, nesse primeiro bloco, de São Paulo e Paraná. Um São Paulo que tem um jogo contra o Paraná voltando. E o Aguirre decidiu poupar um pouco os jogadores, né, Paulo? Como é que fica essa história? O São Paulo tem elenco para, de repente, poupar e começar bem no campeonato? Ou pode ser aquele famoso tiro de pé de técnico em começo de campeonato brasileiro? Então, é assim. O São Paulo já não está com aquela força, tudo, e vai entrar com o time reserva. É assim, o resultado é que vai mostrar. Isso é muito... O Aguirre está vendo de perto, está acompanhando, tem treinamentos, tem tudo. Creio eu que o São Paulo esteja com um time reserva à altura, que consiga ganhar o jogo. Que é um jogo assim, para quem tem qualquer aspiração no campeonato, tem que ganhar. O São Paulo tem que ganhar esse jogo. Se perder esses pontos em casa contra um time que está vindo da segunda divisão, e é um time, teoricamente, dos mais fracos, que deve ficar na segunda parte da tabela, são pontos que, se o São Paulo perder, são irrecuperáveis. E não adianta falar, é começo de campeonato, recupera depois. Foi isso que todo mundo fez o ano passado e o Corinthians deslanchou e ninguém mais conseguiu chegar por isso. Então, assim, creio eu que o São Paulo está com reservas à altura, em treinamentos, tudo, o Aguirre deve estar vendo isso. Mas torço muito para que o Paraná ganhe e que dê a primeira grande zebra do campeonato. Primeira grande zebra já está. O São Paulo está preparando a equipe dele do meio de campo para frente, né? O provável São Paulo hoje é Jusilei, Hudson, Cueva, Valdívia, Nenê e Marcos Guilherme. É um bom time, né, Renato? É um time que, de repente, dá para fazer frente ao Paraná e dentro de casa conseguir a vitória. Sim, o Paraná é uma incógnita ainda, né? A gente não conhece quem que é o Paraná do brasileiro de 2018. Mas, de certa forma, mesmo com um time mesclado, né, que não chega a ser o reserva, é um time misto que ele vai estar colocando, é um pecado, né? Porque o Campeonato Brasileiro, o sistema de ponto corrido, o que ele é? É uma tabela viva desde a primeira rodada, né? Ou seja, a partir do momento que você prioriza um segundo torneio, você começa a pôr em risco o seu Campeonato Brasileiro. E é bom lembrar que o ano passado o São Paulo já teve um campeonato duro, já quase foi rebaixado, lutou até o final da tabela. Mas, de certa forma, eu vejo o que é isso? Por que o Aguirre está fazendo esse tipo de coisa? O calendário nosso, desde o ano passado, ele deu uma complicada relativo à Copa do Brasil e à Libertadores, né? Porque você vai afunilando essas competições junto com o Campeonato Brasileiro, e hoje a Copa do Brasil tem uma premiação até maior que era o Campeonato Brasileiro, então o time ele precisa priorizar. E é, de certa forma, até triste, né? Porque eu acho o Campeonato Brasileiro a cereja do bolo do nosso calendário e os times vão ter que ir priorizando. Então, na primeira rodada, nós já temos o São Paulo priorizando o jogo de quinta-feira contra o Furacão no seu jogo de volta da Copa do Brasil. Mas, sinceramente, passa fácil hoje. Mesmo com todo esse rebu aí, eu acho que o São Paulo passa fácil, sim. Alexandre, meu amigo palmeirense, mas vamos falar de São Paulo. São Paulo que, pelo que o Aguirre falou, deve poupar o Petros, o Arboleda, o Trellis e o Lisiero. Quem desses você acha que vai fazer mais falta ao time do São Paulo? Na minha opinião, nenhum. Eu acho que o time que vai ser colocado é muito bom. O Valdívia, eu gosto muito dele. Jogando o Cueva, se estiver afim também, joga muito mais do que os quatro que se sentaram.
Eu vi o jogo do São Paulo contra o Racing, 1 a menos, fizeram um milagre lá, porque aquele Racing é um time complicado, muito duro de bater, lá na Argentina. E Racing não, desculpa. Rosário Central. Isso. É uma equipe dificílima, com um técnico que está lá faz muito tempo, que pôs a alma dele no time, como o técnico do São Paulo provavelmente, se tiver chance, vai fazer. É um bom técnico. E acho que já começou a mostrar que ele é bom. Que ele está começando a acertar o time do São Paulo, mesmo com todas as limitações do time. E o desânimo que está no São Paulo, porque enterraram um sapo ali embaixo do símbolo do Morumbi ali, que é aquilo que o Palmeiras já teve, que o Corinthians já teve na época do Betão, aquela zica que dá que não sai. Enquanto não cair, não volta para a realidade, né? Torcida? O quê? Para cair? Não, enquanto não cair, então. não toma aquele susto para voltar para a realidade, né? Tá torcendo Palmeiras ainda cair. precisou de 2 chances. Né? Tá torcendo para cair. Eu tô torcendo para cair. Mas eu acho que o São Paulo, com esse técnico, que é o Aguirre, eu acho que dando chance para ele, dando uma continuidade para ele, em 2, 3 meses, ele está bem. O São Paulo tem que priorizar alguns campeonatos, apesar de ser difícil hoje. Fizeram uma fórmula para que todos durem o ano todo. Isso quebrou muito o time. Você tem que priorizar 3 campeonatos. Mas a Copa do Brasil, ela é um tiro mais rápido para a Libertadores, que dá um up no time, assim como a Sul-Americana, que vai estar também. Então, são coisas que o São Paulo tem que priorizar, porque para o brasileiro, para o São Paulo esse ano, vai ser muito difícil chegar até, inclusive, numa zona de Libertadores. Então, eles têm que priorizar, de fato, esses campeonatos de tiro mais curto, mata-mata. Não está sendo a boa para o São Paulo, mas é melhor arriscar nisso do que num pontos corridos com um time de elenco reduzido e limitado que o São Paulo tem. É isso aí. Para a gente encerrar o assunto São Paulo, nesse primeiro bloco, ele, Chaleira, nosso grande amigo e comentarista aqui, cadeira cativa. Chaleira, o Diego Souza começou o ano com uma grande contratação, com seleção do Tite, um dos cotados para a Copa. Depois desse início de São Paulo, o Diego Souza enterrou a chance dele de seleção, Chaleira? Estelionato, né? Olha, eu tenho que voltar àquela música do Ataúfo Alves, né? Laranja madura, na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Ele teve muito aí nego pai, ficou. Aí a contratação dele com o Palmeiras foi tudo embaçado. Graças a Deus. Né? Aí veio pro São Paulo, então eu acho que depois, quando começou a dar muito mole, aí ele já veio pro São Paulo e até agora não mostrou nada. Então ele é um dos jogadores que faz parte hoje do elenco do São Paulo, mas até agora não mostrou nada. Talvez, né, ele acorde com o espírito de Emerson Sheik, talvez, um dia na vida, que é um cara com 30 e tararau de ano, tomando conta. Se ele acordar com esse espírito, ele vai jogar, ou ele faz um estágio com o Emerson Sheik, aí talvez ele melhore um pouco. Mas, enfim, eu sou um cara eternamente contra essa coisa de falar que vai estar com time suplente, time reserva, quando você não tem nem time titular. Eu não vou contra você na questão do Aguirre, mas eu acho assim, milagre o Dorival Júnior foi na caída, mas porque tinha o Hernani lá, né? Você tinha o Hernani, então você conseguiu fazer com que o São Paulo, o Hernani tomou conta, como a outra vez, eu já falei disso aqui, foi o Adriano. O volante artilheiro, outra vez, né? Lá atrás, uma época foi o Raí, e outra vez veio esse garoto Kaká, o São Paulo sempre em crise, e tudo isso, eles aproveitaram tudo isso, foram para outro time. Talvez esse menino que agiu como mercenário, na realidade, e está lá, veio do Sport Recife, recusou tantas propostas do Palmeiras, mandava recado que estava vindo, depois não estava vindo mais. Então eu sou meio contra essa coisa de time de o cara montar. Como o São Paulo vive um desespero de Libertadores, então ele tem necessidade da Copa do Brasil para ver que é o caminho mais curto, que
bem dito que é difícil ele chegar a uma Libertadores. Ou a Sul-Americana também, né? Com um time tem que só um tem. detalhe, viu, Chaleiro? Eu Sinceramente. Libertadores muda investimento, né? É verdade. Então, São Paulo é um time tricampeão mundial que tá com Guaranapoti na perna. Tá feio o negócio. Tá feio o negócio. Tá feio. Mas eu vou falar, o Petros não jogar hoje, eu acho que é reforço pro São Paulo, viu? Não é desfalque. Exatamente, é até melhor. O Petros é melhor pro São Paulo que ele não Bem joga melhor. mesmo. É isso aí. Já Porque pensa que é melhor do que é, né? Já que é melhor o Petros não jogar, eu vou aproveitar O já. time dele costuma dar aula de futebol, mas só ele acha isso. Você deu a deixa, Paulo. Por falar em aula de futebol, tá no ponto aí a tela do Osasco, da Prefeitura de Osasco, Campos. Tem intervalo ainda? Tá no ponto? Então tá no ponto, a gente já vai Tem intervalo ainda? falar da educação de Osasco. Vamos falar de Osasco, já que o Paulo falou de dar aula. Quem está dando aula em matéria de educação e qualidade é Osasco. Osasco está fazendo escola. A Prefeitura de Osasco vem cumprindo sua proposta educacional e melhorando a qualidade das nossas escolas. Conquistas recentes da educação de Osasco. A inauguração de 2 creches e outras 8 em construção. Ontem, sábado, inaugurou mais uma, a do Jardim Novo Osasco, uma festa. A creche está linda, linda mesmo. Teve até matéria aqui na Connect TV, depois quem quiser pode ir assistir. Então, além da inauguração e da construção de outras escolas, a gente tem a capacitação de professores, o abono salarial dos profissionais da educação, a distribuição de uniformes em 2018, além de kits escolares e reposição para mais de 65 mil alunos da rede municipal. É isso aí. Quem está dando aula em matéria de educação é a Prefeitura de Osasco fazendo escolas na nossa cidade. E a gente vai aproveitar, já vai para um rápido intervalinho. Na volta a gente volta para falar de Palmeiras e Santos neste segundo bloco. É rapidinho, hein? Voltamos para este segundo bloco, hoje sem surpresas, sem ser pego de surpresa, que é o mais importante, né? E na sexta-feira tá quase tirando meleca do nariz aqui, os caras pegando, né? Mas vamos lá, segue o jogo. Esse é o espírito do futebol de mesa. E a gente vai falar agora tá no ponto o VT de Santos e Ceará? Então a gente vai começar falando de Santos e Ceará. Mais uma vez o gol do menino, do raio aqui de Osasco, que joga no Santos, Rodrigo Góes, começando muito bem a temporada, já fez gol no Paulista, fez gol na Libertadores e agora, primeira rodada, já fez gol na Libertadores. Começar com o Chaleiro, hein, Chaleiro? O menino vai, né? O filho do Eric tá caminhando a passos largos aí para ser uma das grandes revelações deste ano, né, Chaleira? Eu tenho comentado com o próprio pai dele, comentaram com os tios dele, e eu vi ele agora não vem, ele vem pouco em Altino, às vezes quando joga no Pacaembu, ele vem nos avós dele aí, Presidente Altino, na Dona família Dora, dele. né? Isso, ele vai lá muito. E eu sempre fiz comentário, eu acho que como o futebol brasileiro, como o nosso futebol ele tá de uma forma meia, na verdade, como é que se fala? É business, é grana. Então um jogador desse, ele tem 1 ano e meio mais, 2 para jogar no Brasil. Aí, se continuar da forma como ele está atuando, é um jogador que provavelmente vai embora para a Inglaterra, vai embora para essas coisas, a Espanha. Itália eu nem diria agora, mas ele é um jogador para ir embora para a Espanha, para um Real Madrid, Barcelona, um Bayern, né? Ou, sei lá, agora, como o pai dele é um cara que tem os pés no chão e administra bem a carreira do filho, eu acredito que mais 1 ano e meio dá para ver ele, curtir ele aí e dar embora, até porque também o tempo hoje, né, fazer o jogador 18 anos para ir embora também, né? Não vai, né? Não, então 16, 17 já é. É porque o futebol hoje, né, a forma como está, para esses caras o jogador brasileiro ainda está barato, né? Paga aí tipo 100 mil dólares, 100 mil euros, ainda ficou barato. Então, eu acredito que o Rodrigo é um garoto próximo a fazer toda essa campanha que está fazendo. Ele falou, todos os jogos ele faz gol. Então acho que o Rodrigo é um próximo cara a deixar mais. O pai administra bem, porque o pai dele, na verdade, é um cara que sempre correu ele mesmo para a carreira, mas não é um cara mercenário. Então eu acho que ele vai fazer com que
o filho vai ter uma carreira que nem o pai do Neymar iniciou com ele, né? Não é que ele é um novo Neymar, coloca. Ele próprio não quer que esse título, o pai não quer que coloque esse título nele, porque cria-se expectativas, aí o jogador às vezes não atinge esse nível, ele não consegue atingir esse nível e a torcida começa a cobrar. Mas está muito bem e eu li uma matéria sobre ele e diz, o próprio jornalistas do mundo esportivo diz o seguinte: o garoto, apesar dos 17 anos, já age como um jogador adulto em campo e eu acho que está legal para ele. E outro que tem se destacado e no meu entendimento foi gol dele, né? O Dodô. A gente tá vendo aí o gol. Acho que a bola já tinha entrado, né, Paulo? Você também conhece bem o Dodô, é lá da categoria de base. E dominou a lateral esquerda, acabou, ninguém mais nem fala do Zeca no Santos. Não, acabou. O Dodô é bom jogador, é bom de bola. Não chegou a ter uma grande chance no Corinthians, até por conta de contusões. Aí ele foi emprestado para o Bahia, quando voltou o contrato já estava acabando. Teve proposta da Roma, ele foi embora. Foi até que relativamente bem na Roma. Se bem que eu acho que ele merecia. Tem bola, não é nem merecia. Ele tem bola para ter ido até melhor na Europa. Essa bola a bola entrou, só que o juiz ficou em dúvida se entrou ou não entrou. Dando reserva. Acabou dando como se tivesse ido só no rebote. Quando o zagueiro chutou, bateu no goleiro, voltou. Mas me atrapalhou no Cartola, né? O juiz não pode fazer essas coisas, né? A gente tem o Cartola ali, não pode. O juiz me quebra. E a gente falando, né, em quebrar, em fazer. O Renato foi uma das surpresas da escalação do Jair Ventura, foi o Léo Cittadini, que fez alguns bons jogos. O veterano Renato aí que já completou mais de 400 jogos com a camisa do Santos e foi barrado pelo Jair. Renato, o seu xará, né? Seu xará, Renato, tem uma sombra aí, porque o Léo Cittadini foi bem. O adversário que facilitou a vida do Cittadini, que só deu o Santos no jogo de sábado, hein? Então, eu acho que o destaque dessa partida, até para fazer uma análise do Santos para esse ano, é que eu vi um pouco do jogo. Impressionante como o Ceará ficou retraído no campo de defesa, né? Mesmo quando já perdendo de 1-0, o time ele parece que se postou para perder de pouco e dessa forma você fica meio sem referência do que pode vir a acontecer com esse elenco do Santos. O Renato é uma etiqueta do time, né? O santista, ele tem o Renato na mais nobre estirpe lá dentro, né? Joga de terno. Exatamente. E o santista gosta dele, ele tem uma história muito bonita lá dentro. Mas eu vejo o Santos muito homogêneo hoje, o elenco dele. Eu não vejo assim, principalmente nesse setor de jogo de meio de campo, eu não vejo um destaque como titularidade absoluta. E devido a esse destaque, essa situação que o Ceará se apresentou no Pacaembu, eu prefiro aguardar para ver o desenrolar desse elenco do Santos. O próprio Jair está buscando ainda uma formação, né? Ele entrou com o Jean Mota e, no meu entendimento, essa entrada acabou dando mais liberdade para o próprio Rodrigo, porque como o Jean atua como lateral esquerdo, ele ajuda o Dodô na marcação e o Rodrigo não precisa voltar tanto. Então a gente acaba vendo aí um Rodrigo mais liberado, né, Renato? É uma dinâmica diferente, né? Que coisa que com o Renato, de repente, você segura mais o time lá atrás, né? E agora uma bem fácil, né, meu amigo Alexandre Volpiani. Tá voltando só o Bruno Henrique, né? Que não jogou, e o ataque do Santos tá cada vez, parece que se entrosando mais com o Sacha, o Gabigol e o Rodrigo. O Sacha tá mandando bem, né? Onde vai entrar esse Bruno Henrique? Não sei. Se voltar jogando, que vai jogar. É um problema que todo treinador quer ter, né? Primeiro que o Bruno Henrique precisa pegar o ritmo de jogo de novo e tomar o espaço dos demais que estão lá. Então ele vai ter que jogar a bola que ele sabe jogar. E pro treinador do Santos é uma ótima isso, essa molecada jogando bola. O Santos precisa disso e precisa de um Jair também despontando. A gente precisa de técnicos novos no país. Chega daquela, né? O país todo precisa de renovação. Essa que é a realidade. E o futebol é uma delas. Luxemburgo já fez muito pelo mundo, pelo futebol. Pelo mundo não, desculpa, pelo futebol. Como o Muricy também, que já foi comentar. Tá melhor lá do que cá. Então, precisa dessa renovação, como no Palmeiras tem o
o nosso técnico, como em vários outros times. O Carille do Corinthians, poxa, esse cara tinha que ser presidente do país. Esse é do Carille. O que ele faz com o Corinthians, que é um zero à Tira leite esquerda, de pedra. esse cara tinha que ser presidente do país. Se ele saísse para presidente da República, eu votava nele. O cara Você só tá falando isso para ele sair do Corinthians para ver se vocês conseguem ganhar alguma você coisa. Tem que sacar um negócio. Não, mas é que assim, é uma inovação, é um espírito novo, é um jeito novo de cativar jogador, que é um ser muito difícil de lidar. Jogador é complicado. Depois da Lei Pelé, que a gente falou naquele programa, deu uma discussão, não vamos falar disso. Mas o jogador, né, precisa se situar um pouco mais da situação. É isso aí, o Santos fez um belo placar, né? Conseguiu 2-0 num começo de campeonato. O Santos que estava 13 anos sem ganhar, né, na estreia, consegue uma boa vitória. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando na rede social. O Rodrigo Abrão Neiva sempre com a gente, mandando um abraço a todos. Gosto muito de ver sempre, sem o Paulo. Mas o Paulo está aqui. O Jason de Cerqueira César, o Rodrigo Sanches Pereira. O Paulo já me disse que acha o Raí um gato. Né? Ele que acha e... Bom, deixa pra lá. Rodrigo Sanches é da minha comissão, ele fala a verdade. Não é outro. É outro. Então, é outro. Esse não é. Esse é arquiteto, grande amigo. Então fala a verdade também. Também fala, porque... Falou contra o Paulo, é verdade. O João Armani, o Henrique Armani, lá em Sorocaba também. Obrigado, doutor João. Grande médico. O Eliseu Bruschi, do reumatismo que empatou aí no final de semana. Depois eu vejo a seleção de quem, mas não é normal o reumatismo nem empatar, que o reumatismo só ganha. E a gente vai falar agora do Palmeiras. Palmeiras que tem um adversário complicado hoje, campeão carioca, joga no Rio. E o Palmeiras, doutor, vou começar com você, né, Levopiano, que é o palmeirense da nossa bancada aqui. E como é pegar esse time do Botafogo empolgado com o título? O Palmeiras que vem de 2 resultados, né? A derrota, ruins. A derrota no Paulista e o empate com o Boca depois de ter feito gol aos 44, aos 46, dá uma Palmeiras apagada de ânimo. Tá abalado, né? Deu uma abalada, com certeza deu uma abalada. O Botafogo vem estimulado, porém o Campeonato do Rio não é muito parâmetro para jogar um brasileiro. A gente vê pela história aí que ser campeão carioca não é necessariamente chance de sucesso no brasileiro. Mas Palmeiras é hoje que ele vai ter que mostrar um pouco de superação, um pouco de força, porque senão vai entrar numa pior. Já foi sacado de um campeonato paulista, que perdeu porque não jogou, não foi só o que aconteceu. Teve problema na Libertadores, que foi o Antônio Carlos, até então, o melhor zagueiro do time, até do campeonato, mas na hora que precisa falha, não adianta muito. Fraco. Né? Fraco. Não adianta muito, né? Então, hoje é o dia do Palmeiras mostrar que tem força de reunir o elenco e se fechar e ir para cima ou ir para baixo. É isso aí, o Palmeiras que tem uma dúvida, né, no ataque, o Dudu, Borja, e a dúvida está entre Keno e William. Chaleira, na sua opinião, Keno ou William? Quem dá mais mobilidade para esse ataque, Chaleira? Na minha concepção, os dois são bons, mas acho que o Keno é um jogador que mais se entrosa com o elenco, é um jogador com mais futebol coletivo. Tá melhor, né? Eu acho ele com mais ter feito os gols, né? Futebol coletivo. Tá, e é um jogador que você vê em todos os lados do campo. Como de repente você vai lá atrás, ele está lá atrás. Ele ajuda na zaga, como na frente. Quando você menos espera, ele está ajudando o ataque. E é um cara com decisões de drible. É difícil muito jogador hoje no futebol, né, brasileiro, que tem a coragem de driblar, e o Keno tem essa coragem de driblar, tem a coragem de finalizar e tal, né, o jeito que o futebol está. Então eu acho isso. E do outro lado, a gente tem que enxergar também que quem está do outro lado é um cara que conhece bem o elenco do Palmeiras, até porque trabalhou com toda aquela molecada ali, e ele sabe como é que vai ser. Então, são dois técnicos jovens, mas o trabalho do Valentim, ele é mais, se nós analisarmos o trabalho como foi feito, porque o Roger já passou em alguns outros times, no próprio Atlético Mineiro, Grêmio. No Grêmio ele foi bem, mas pegou uma fase que não foi bem. E o Valentim, onde ele trabalhou, desde que ele trabalha, ele está indo muito bem. Então, na minha concepção, é um treinador
que sabe o elenco que tem na mão, ele sabe que ele não tem uns monstros na mão. Ele vai fazer, ele monta o time de acordo com o que é o futebol hoje. Então, o Palmeiras é distintivo grande, o Botafogo e tal. Então, o Valentim vai colocar o seu time também no sistema de marcação, usar alguns jogadores que ele tem com uma determinada habilidade, talvez para contra-ataque, ou sair daqui com empate, que para ele estaria ótimo. E que para o Palmeiras não pode cair num clima de empate, que a torcida vai começar a vaiar. Então, esse é o clima. Claro que na questão da Libertadores é um time ainda que está bem classificado, um empate não é ruim para uma Libertadores, nunca vai ser ruim, ele empatou, continua acho que em primeiro, né? 7 pontos. Mas né? enfim, Primeiro. Pois é. Então é isso, mas o jogo não é de Libertadores, é um jogo que, na minha concepção, é difícil para os dois. E então o que vai prevalecer aí vai ser uma questão de humildade de cada time para que haja um resultado legal. Bom, vamos lá, seco para a gente terminar o bloco rapidinho, que hoje eu prometi que eu vou entregar no horário, Paulo, São Paulo e Paraná, Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, resultados. São Paulo 1, Paraná 2. O cara é brincadeira. Eu falo pra ser sério, né? Tô falando sério, ué. Tá, então vai, cara. E Botafogo 2, Palmeiras 0. Tá certo. Porque eu acho que o Botafogo... Não Tô começando a achar que o Botafogo não é um time tão fraco como todo mundo fala. A gente vai contratar o Carille, hein? Nós vamos contratar o Carille. Ele não sai. Você fica torcendo pra esses resultados aí que nós vamos contratar o Carille. Carille não sai. Brincadeira, Renato. Pra você, São Paulo e Paraná, Palmeiras e Botafogo, os resultados aí. O São Paulo ganha 2-0 e empata o Rio de Janeiro, 1-1. Botafogo e Palmeiras fica no 1-1. Legal. Ale Volpiani. Para mim, o São Paulo ganha, né, de 1-0 e o Palmeiras empata também. Chaleira. Como esse negócio diz que vai poupar não sei quem, que também não está poupando ninguém, porque nem tem um time titular, eu também estou achando, não pode considerar que o fato do Paraná ter subido para a divisão principal, né, ele vai perder esse jogo. Eu também estou achando que o Paraná ganha esse jogo aí de 1-0 e que lá no Rio de Janeiro também empate. É isso aí. Você viu que só o Paulo atrapalhou os comentários. Mas a gente vai para um rápido intervalo. A imparcialidade do Paulo de sempre. Volta para o terceiro não bloco me convide aqui. Da próxima falando vez, com o Corinthians. por Eu favor. te convidei, se apareceu. Corinthians e Fluminense, a gente vai estar... É rapidinho. Brincadeira, viu? Chama o intervalo aí. Voltamos para o terceiro bloco. Já vou chamar no pique aqui, já está no ponto o VT do Corinthians. Já entra com o VT do Corinthians para a gente vai falar tudo do Corinthians durante o VT do jogo. Corinthians que ganhou de 2-1 do Fluminense. Paulo estava lá. E o Rodriguinho que faz, hein, Paulo? 8 gols na temporada. Fez os 4 últimos gols do Corinthians. Já tem 4 assistências. Só perde para o Romero, né? Que é o líder de assistência. Logo, esse Rodriguinho aí é o dono do time, Paulo? Tá jogando demais, tá realmente. E não é simplesmente ele ter feito os últimos 4 gols. Ele fez gol na semifinal do Paulista contra São Paulo, na final contra o Palmeiras e estreia do time do Brasileiro, um jogo difícil que foi ontem contra o Fluminense, fez 2 gols. 2 gols bonitos, não que tenha sido, nossa, golaço, mas 2 gols legais. E no meu entender... ele está merecendo ir para a Copa. Copa do Mundo é momento, e o momento dele é excepcional. Assim como eu acho que o do Cássio é. Já o do Fagner, que tem boas chances de ir para a Copa, não é tão bom. Não sei, né? Porque tem o Danilo que... Ele está merecendo ir para a China. Vem um chinês e compra esse rapaz logo. Brincadeira, viu? E falando em Copa, defesa, né? Vamos interligar tudo aqui que não tem nada a ver, mas a gente faz ter... Renato, o Fluminense ontem jogou com uma linha de 5 defensores, né? 3 zagueiros, alguns sobrando. E mesmo assim o Corinthians rodou, teve paciência. Esse time do Carille é um time que entende, faz uma leitura do jogo. Como é que você vê esse time do Corinthians que conseguiu fazer trabalhar
mesmo com o Fluminense bem postado na defesa? Então, Mauri, o Corinthians ele vem com esse pragmatismo, já é bem falado, desde da época do Mano, né? Hoje o Corinthians é um time que ele sabe o que ele tem que fazer dentro de campo. Às vezes o torcedor corintiano fica com aquela coisa, aquela malemolência do time rodando, girando, mas é um time que, o que me surpreende, ele não perde o ritmo, ele pode estar perdendo o jogo, a partida, ele mantém o seu estilo de jogo até o final. E eu queria dar destaque para o cara. Eu, na verdade, teria 2 destaques para o jogo de ontem, nessa dificuldade de vencer o Fluminense, que veio para se defender, tentando no contra-ataque. O primeiro é o Carille, que eu acho que já passou do milagre o que ele está fazendo. Ele já fez muito ano passado e tira uma referência do time dele, que foi o Jô. E mesmo sem essa referência, o cara conseguiu fazer o time ser campeão paulista do jeito que foi e estrear bem no Brasileiro. O futuro a Deus pertence, né? Mas eu acho que ele já está fazendo muita coisa além daquilo de milagre. Já passou de ser milagre, é outra coisa. E o meu outro destaque é no segundo gol, o Sheik com 40 anos de idade, pegar aquele lançamento do jeito que ele pegou para cruzar na área, eu achei sensacional. Eu achei aquele lance do Sheik a cereja do bolo, sem tirar o mérito do Rodriguinho, que hoje realmente é o melhor jogador do Corinthians, mas aquele pique aos 40 anos para jogar pro Rodriguinho finalizar foi legal pra caramba. 40 anos é a flor da idade, né? Começou agora, né? 40 anos, dizem que a vida começa aos 40, o Sheik tá provando. Acabei de nascer. Hein, Charlie? Você que... O Sheik até falou que já tá conversando sobre a renovação, Chá. Você acha que ainda o Sheik será importante? É importante essa renovação? É, fora disso, aquele jogo que foram bater os pênaltis, que foi que bateu na trave, o Sheik passou a mão na cabeça assim, falou, meu Deus, se esse cara perde, eu não renovo, né? Claro, isso é evidente, né? O cara com 39, 40 anos, falou, tem que fazer, vamos ganhar isso aí, porque vão me chamar para renovar, e ele mantém o padrão de vida dele com um salário bom e com tipo 40, 41, aí vai chegar, talvez ele encerre a carreira dele no Corinthians, pela forma como ele é com o time do Corinthians, por gostar dele, ou ele vai fazer... Roberto, né, também, né? Exato, ou ele vai fazer um outro time de um porte médio, ganhar seu X por mês, mas eu acho que ele vai optar para continuar no Corinthians igual o Danilo. Sim, é assim, você vê o futebol como é, né? Eu acho assim, eu sempre falei muito disso em outros programas, eu acho que o futebol, quando você monta um time titular, o seu time torna-se um pouco melhor do que os outros por causa disso. Que é o que o cara está fazendo no Santos e é o que está fazendo no Palmeiras. Mas o Palmeiras tem substituições. Uma hora pode ser fulano, outra hora pode ser ciclano. Uma hora pode ser... Hoje você vê o Ralf jogou, foi bem mal. E ele já é um cara que, se ele for mal, ele vai sair. Então, eu acho que o Carrilho está montando um time titular que ele já tem. O tempo atrás, o Rodriguinho estava sendo vaiado para ir embora... Bom, o Rodriguinho é o mercenário, o Rodriguinho e tal, o Jadson, o time do Corinthians é praticamente o elenco. Quem não era xingado era só a zaga, o resto era tudo xingado. Rodriguinho, através do Carille, que acreditou no futebol dele, por conhecer o futebol dele já de trás, fez com que ele jogasse. Aliás, ele acreditou no futebol do Rodriguinho. Rodriguinho não desfez do crédito que o cara deu para ele. E vem jogando e fazendo gols. Então, hoje é um jogador que já teve proposta para ir embora. Parece-me que optou por renovar por um bom time do Corinthians, com o Corinthians, para dar lucro para o Corinthians. Isso é um jogador de caráter bom. Não, é um jogador de caráter legal, porque ele teve a oportunidade de ir embora e ele falou, não, vou renovar por mais X de ano. É como o Jô fez, né? Se o Corinthians quiser vender, me vende, mas eu quero voltar para o Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians hoje tem esse elenco. A zaga é titular, o goleiro é titular, o meio de campo está dúvida entre Ralf e outro, mas é um time titular. E o ataque do Corinthians é isso aí que está se falando. O próprio paraguaio, o Romero, era um jogador desacreditado, mas é um cara que dá o sangue e casou com a torcida do Corinthians. Então o Carrilho é por isso, como o Tite, montou um time titular e o cara que está no banco do Corinthians, por exemplo, o Ralf, se ele não for bem de novo, entra outro cara que é só um.
Ele não muda o time inteiro. E essa é a vantagem do Corinthians com relação aos outros times. É o Gabriel, né? O Gabriel tá descansando ou tá no machucado? banco. Na realidade, eu estava vendo hoje que o Ralf entrou no lugar entrevista dele, do Carille, deu uma caída. que o Carille chamou o Gabriel e falou: Gabriel, você vai pro banco. Não é por deficiência técnica, é por característica de jogo aéreo. Ele estava tomando muito gol no jogo aéreo. E o Ralf é bom nisso. E que o Gabriel entendeu, tá no banco. Pois o Ralf encaixou, se precisar volta o Gabriel. O Corinthians tem um padrão. Tá Ia ser minha vez agora, né, Maurício? No pique. No pique. No pique, igual a Valor. No pique. Né? Corinthians, como eu sempre disse nos demais programas, que eu venho em vários, né? Sabe apanhar, sabe tomar pressão, às vezes toma um gol, sabe trabalhar com isso, ter a frieza para isso, ir lá e fazer um gol, ser bem serpente mesmo. Fica quieto, espera a hora certa e faz. Dá o bote mesmo. E não importa qual jogador esteja na linha. Se trocar 2, 3 peças do time, o time sabe jogar. Tem um padrão de jogo. Que começou com o Mano, o Tite veio e sacramentou um padrão de jogo, como tem um Barcelona. Não é o mesmo, porque o do Barcelona é ofensivo. Mas no Brasil, pela qualidade de jogadores, é um padrão defensivo. Sabe apanhar, tem paciência, vai lá, faz 1, 2... no máximo. Sim. 80% dos jogos do ano passado, por exemplo, foi de 1-0. Sim, um gol de então é isso que o Corinthians sabe fazer. Ontem o Corinthians teve 2 finalizações certas. 2 gols. 2 gols. 2 bolas que é um time competente, objetivo e focado. Coisa que o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem um grande elenco, qualificado, caro, só que não tem um padrão. Não tem o mínimo padrão, Palmeiras. Exatamente. É isso aí. Mas quem tem padrão e vai ser sucesso, com certeza, é o Rodeio de Cotia. Chegou a semana do Rodeio de Cotia. E agora, de 19 a 28 de abril, teremos shows imperdíveis, fantásticos. Todo o cast ainda da Rede Connect TV estará presente. Faremos aí algumas ações. Então, para você que está aqui na região, não perca. A partir do dia 19 com a Alok, dia 20 Jorge Mateus, 21 Gustavo Lima e Deluca, dia 26 Henrique Juliano, 27 Maiara e Maraísa, Júlio e Jader, e encerrando Suelen Santos e Wesley Safadão. Então assim, muito show legal, você não pode perder o Rodeio de Cotia. Essa semana estaremos lá, que a gente não perde o rodeio. E mandar um abraço aqui na pessoal da rede social, Eliseu Bruschi, foi a seleção de Caeiras, né, que o Reumatismo Master empatou. Um abraço, um carinho muito especial para o Luiz Fernando de Moraes, foi professor na FITO, depois diretor. Ele mandou uma mensagem com muito carinho aqui a Mauri. Jamais imaginei que aquele menino gordinho, sempre sorrindo e muito disciplinado. Você aquele homem gordão agora? Muito disciplinado, iria tornar-se um comentarista esportivo. Me convido um dia para assisti-lo no estúdio. Parabéns, sucesso. Abraço do seu velho professor de história. Uma pessoa fantástica, um professor que a gente sempre conversou muito, a gente sempre tinha altos debates políticos, né? Porque eu tinha uma corrente, ele tinha outra, e a gente é uma pessoa que eu guardo com muito carinho. Mestre, o convite está mais do que feito, o senhor manda, é só chegar, me manda mensagem, vamos marcar assim, eu quero o senhor aqui com a gente. O Beto Silva de Tupã também está assistindo, ele, a Luciana, o Jonatas. Um abraço para o Leandro Colarulo também, meu primo, com a família inteira, a Milena, as meninas, né, a Lara, a Lívia, o Enzo, todo mundo ligadinho aqui na Rede Connect TV. E a gente precisa encerrar, então vou pedir para vocês serem bem curtos no abraço, senão vão tirar a gente do ar no meio dos abraços. Então, começando pelo Paulo, todo mundo dando o seu momento Maguila no pique. Bom, meu grande abraço de hoje, como sempre, um beijo para minha mãe, Dona Augusta, para os meus irmãos, para o Duda, para o André, para o Pedrão, meu sobrinho. Um grande abraço para o João Máximo, meu grande amigo palmeirense. Tá choroso até hoje, falando besteira, mas deixa ele. E não vou nem fazer o gesto que eu queria, deixa para lá. E um grande abraço para todo mundo aí, até a próxima. Renato. Mauri, queria agradecer você de novo pelo convite, tá? Prazer em conhecer vocês três aqui também. Mandar um abraço para todo o pessoal que está assistindo a gente aqui e que seja uma boa estreia
minha para voltar mais vezes. Obrigado, gente. Não, certeza que você estará presente sempre. Alexandre Volpiani. Boa noite. Aquele abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aqui. É o dia da semana que eu venho me divertir com os meus amigos. E agradecer a audiência de todos. Lutamos aqui para fazer o melhor para vocês. É isso aí. Chaleira, obrigado. Rapidinho, sem muito 0800, hein, Chaleira? Bem rápido. Não, obrigado, um abraço para o meu amigo Luiz da farmácia, para o seu filho Joninha, para a Verô, esposa dele, para o Alemão, para o Ceará, enfim, para o Marcão Saruê, todos que estão ali, enfim, para o Jacques, Juliana, Jaqueline, que é da Jacques Firras lá, o Givaldo, a Lola. Abraço a todos, meu filho Guto. E, enfim, e ao Vicente, meu amigo do Embaixada, meu amigo Nédio, lá do Rincão. E agradecer a todos, o nosso amigo da lavanderia, o Marquinho. E tem mais gente, mas o tempo está curto. Um abraço a todos, a vocês todos. Obrigado pela companhia. E obrigado mesmo. E estamos juntos. Falei de todo mundo, né? Acho que falou, Chacho. Então... Não falou não. Então tá bacana. Meu amigo... É todo mundo. Falta mais um monte de gente, mas fica pra uma Mas foi boa parte, né? Meu amigo, foi boa parte. É o meu amigo Reginaldo, minha amiga Kate, meu amigo Reginaldo do Hortifruti e a Kate. Grande abraço. Tio Tico. A Kate Kathleen. Grande abraço. Minha amiga Vitória, lá de Recife. E está junto com a gente. E dizer a todos que não somos menos nem mais, somos iguais. É isso aí. E nesse clima... Desculpa, o Marcão lá da cantina, hein? Tá devendo, Marcão. Ele já falou uma hora pra gente almoçar lá. Mas a gente termina mais uma vez mandando nosso sentimento, nosso carinho para toda a família Capuano. É aquilo que a gente falou no começo do programa. Hoje faleceu o Bruno Capuano, um dos grandes jornalistas aqui da cidade de Osasco, um grande amigo. E a gente fez o programa aqui em homenagem ao Bruno, que foi uma pessoa fantástica. E eu tenho certeza que a família, mesmo nesse momento de tristeza, tem que ver com alegria todos esses anos que o Bruno teve presente e pôde espalhar a sua luz para nós. Tá bom? Obrigado. Tenham uma ótima semana. E sexta-feira a gente volta com mais futebol de mesa. E vai, Corinthians. Abraço a todos.